Maldanado propõe um brinde. Ensaio de C.S. Lewis, em complemento a Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O cenário é o inferno. No jantar anual da Academia de Treinamento de Tentadores para Jovens Demônios, o diretor, Dr. Remeleca, acabou de brindar à saúde dos seus convidados. Maldanado, que é o convidado de honra, levanta-se para responder. Senhor diretor, Vossa Eminência, vossas desgraças, meus espinhosos, sombrios e gentis demônios. É costume nessas ocasiões que o orador se dirija principalmente àqueles entre vocês que acabaram de se graduar e que serão muito em breve indicados para bolsas de estudos em tentação oficiais na Terra. E trata-se de um costume a que vou me submeter voluntariamente. Lembro muito bem do quanto eu tremia enquanto esperava a minha primeira indicação. Espero e acredito que cada um de vocês esteja nessa mesma expectativa hoje. A sua carreira está diante de vocês. O inferno espera e demanda que ela seja, como foi a minha, de sucesso estrondoso e continuado. Se não for, vocês sabem bem o que os espera. Não desejo reduzir o elemento de terror pleno e realista à perseverante ansiedade que deve agir como chicote e esporão para os seus esforços. Quantas vezes vocês vão invejar os humanos por sua capacidade de dormir? Ainda assim, ao mesmo tempo, desejo colocar diante de vocês uma visão moderadamente encorajadora da situação estratégica como um todo. Seu temido diretor nos brindou com um discurso cheio de questões que incluíam um pedido de desculpas pelo banquete que ele colocou diante de nós. Bem, gentis demônios, a culpa não é dele. Mas seria vão negar que as almas humanas em cuja angústia nos banqueteamos nessa noite eram de péssima qualidade. Nem mesmo a cozinha mais habilidosa dos nossos atormentadores as tornaria menos insípidas. Ah, como seria maravilhoso poder abocanhar novamente um Farinata, um Henrique VIII ou mesmo um Hitler. Eles eram realmente crocantes. Uma fúria, um egocentrismo, uma crueldadezinha que só perde mesmo em robustez para as nossas. Eles impunham uma deliciosa resistência ao serem devorados e aqueciam nossas entranhas ao serem engolidos. Em vez disso, qual foi o cardápio de hoje? Tivemos uma autoridade municipal ao molho de corrupção, mas pessoalmente não pude detectar nele nenhum sabor de avareza realmente apaixonada e brutal, tais como as que curtíamos nos grandes magnatas do século passado. Será que ele não era inequivocamente um homem baixo? Uma criatura mesquinha, enriquecida por lucros ilícitos
com bolsos cheios de piadinhas medíocres da vida privada e de subornos que eram negados em seus discursos públicos repletos de insípida trivialidade. Uma pessoinha imunda e insignificante que se afundou na corrupção, que só se percebe corrupta quando faz o que todo mundo faz. Depois desse prato, tivemos o cozido de adúlteros. Será que vocês conseguiriam distinguir nesse prato algum traço de luxúria plenamente inflamada? Desafiadora, rebelde e insaciável? Eu não pude degustá-lo. Para mim, todos eles tinham gosto de imbecis, subsexuados que cambaleavam ou saltitavam para a cama errada em resposta automática a propagandas sexy, ou para fazê-los se sentirem modernos e emancipados, ou para se reafirmarem quanto à sua virilidade, ou sua normalidade, ou mesmo porque não tinham nada melhor para fazer. Francamente, no meu caso, que já provei uma messalina, um Casanova, aquele cozido era de dar náuseas. O sindicalista, acompanhado de uma guarnição de conversa fiada, talvez fosse um pouquinho melhor. Ele causou um verdadeiro dano. Trabalhou, não completamente inconsciente do que fazia, para causar derramamento de sangue, fome e extinção da liberdade. Sim, de certa forma, foi isso mesmo que ele fez. E como foi que fez? Ele pensava muito pouco nesses objetivos supremos. Tudo que dominava sua vida era a obediência ao partido, a importância que atribuía a si mesmo e, acima de tudo, a mera rotina. Mas aqui vem o X da questão. Do ponto de vista gastronômico, tudo isso é deplorável. Mas espero que nenhum de nós ponha a gastronomia em primeiro lugar. Será que ela não é, em outro sentido, muito mais séria, cheia de esperança e de promessas? Considere primeiro a mera quantidade. A qualidade pode mostrar-se sofrível, mas nunca tivemos uma abundância maior de almas desse tipo do que agora. E aí está o nosso triunfo. Somos tentados a dizer que almas assim, ou os poços de lama do que outrora já foram almas, mal valem a pena serem condenadas ao inferno. Sim, mas o inimigo, qualquer que seja o motivo inescrutável e perverso, considerou-os dignos do esforço de serem salvos. Acreditem, ele foi mesmo capaz de tal coisa. Vocês, jovenzinhos, que ainda não estão ativamente engajados, não fazem ideia do tamanho do esforço e da habilidade delicada necessários para capturar cada uma dessas criaturinhas miseráveis. A dificuldade está em sua pequenez e frouxidão.
Eram vermes de mente tão confusa, tão passivamente responsiva ao ambiente, que foi com esforço hercúleo que os elevamos àquele nível de clareza e de deliberação, no qual lhes foi possível cometer um pecado mortal. O negócio era elevá-los o bastante, mas nem 1 milímetro a mais, que já chegaria ao excesso. Pois, se chegasse a esse ponto, é claro que tudo estaria possivelmente perdido. Uma venda poderia ter-lhe caído dos olhos, eles poderiam vir a se arrepender. Por outro lado, se sua elevação ficasse aquém, muito possivelmente eles teriam se qualificado para o limbo como criaturas que não eram adequadas nem para o céu nem para o inferno, coisas que, tendo falhado em obter o grau, são deixadas para afundar para sempre numa subhumanidade mais ou menos satisfeita. Em cada indivíduo, a escolha pelo que o inimigo chamaria de caminho errado dificilmente se atribui, se é que se pode atribuir, a um estado de completa responsabilidade espiritual. Eles não entendem nem a fome, nem o caráter real das proibições que estão violando. As suas consciências quase inexistem fora do contexto da atmosfera social que as envolvem. E é claro que conseguimos que a sua própria linguagem ficasse toda maculada e confusa. O que seria um suborno? Na profissão de um deles, é formulado como uma pequena gratificação ou presente na dos outros. O primeiro trabalho dos tentadores é o de consolidar essas escolhas das estradas para o inferno e torná-las um hábito por meio das repetições constantes. Mas, em seguida, e isso era o mais importante, é preciso transformar o hábito em um princípio que a criatura esteja preparada para defender. Depois disso, tudo andará bem. A conformidade para com o ambiente social, primeiro meramente instintiva ou mesmo mecânica. Afinal, como é que uma gelatina poderia não se conformar ao seu meio? Se torna agora um credo, um ideal não reconhecido de pertencimento, ou de ser igual a um grupo. A mera ignorância da lei que eles transgrediram se tornou agora uma teoria vaga a esse respeito. Lembre-se de que eles não entendem nada de história. Uma teoria expressamente chamada de, entre aspas, moralidade, seja a convencional, a puritana ou a burguesa. Assim, gradativamente, vem a existir no centro da criatura um núcleo duro, apertado e ajustado de resolução para continuar sendo o que é e até mesmo para resistir aos humores que tendem à mudança. Trata-se de um núcleo muito pequeno, em nada reflexivo. Eles são ignorantes demais. Tão pouco desafiadora a sua pobreza emocional ou imaginativa os exclui de cara, quase a seu próprio modo, afetado e hipócrita, como uma pedra ou um câncer muito jovem.
mas vai servir aos nossos propósitos. Aqui, pelo menos, teremos uma rejeição real e deliberada, embora não plenamente articulada, do que o inimigo chama de graça. Esses são, portanto, dois fenômenos bem-vindos. Primeiro, a abundância das nossas capturas, por mais insosso que seja o nosso cardápio. Não corremos o risco de passar fome. E, em segundo lugar, o triunfo. As habilidades de nossos tentadores nunca estiveram tão em alta. Mas a terceira moral, que eu ainda não tracei, é a mais importante de todas. Os tipos de alma cujo desespero e cuja ruína, bem, não vou dizer que festejamos, mas em todo caso nos sustentam. Essa noite estão crescendo em número e continuarão a crescer. Nossos conselheiros do comando inferior nos garantem que isso é assim. As nossas ordens são no sentido de orientar todas as nossas táticas em vista dessa satisfação. Os grandes pecadores, aqueles nos quais as paixões vivas e geniais foram levadas para além dos limites, e aqueles nos quais uma concentração imensa de vontade foi devotada para objetos que o inimigo abomina, não desaparecerão de todo. Antes, por certo, ficarão mais raros. Nossas capturas serão cada vez mais numerosas, mas consistirão cada vez mais de lixo. Lixo que tempos atrás lançaríamos para Cérbero e para os cães do inferno, pois não seria apropriado para o consumo diabólico. E há duas coisas que gostaria que vocês entendessem a esse respeito. Primeiro, que por mais depressivo que isso pudesse parecer, seria, na verdade, uma mudança para melhor. E, em segundo lugar, eu chamaria a atenção de vocês para os meios que permitissem que ela fosse gerada. Trata-se de uma mudança para melhor. Os grandes e deliciosos pecadores são feitos do mesmo material que aqueles fenômenos horríveis, os grandes santos. O desaparecimento virtual desse tipo de ingrediente pode significar refeições insípidas para nós. Mas será que isso também não significa frustração e fome absolutas para o inimigo? Ele não criou os humanos, não se tornou um deles e morreu entre eles, torturado apenas para produzir candidatos ao limbo, humanos fracassados. Queria torná-los santos, deuses, seres como ele mesmo. Não será a monotonia de sua tarefa atual um preço bem pequeno a pagar pelo conhecimento delicioso de que todo o grande experimento dele está se extinguindo? Mas não é só isso. À medida que os grandes pecadores estão diminuindo em quantidade e perdendo a sua individualidade, os grandes pecadores vão se tornando agentes mais eficazes para nós. Todo e qualquer ditador, ou mesmo um demagogo, quase toda estrela de cinema ou cantor romântico é capaz de arrastar dezenas de milhares de ovelhas humanas consigo.
Elas se oferecem, ou melhor, o que sobrou delas a qualquer um deles. E por cada um deles, a nós. Pode chegar um tempo em que não teremos mais nenhuma preocupação com qualquer tentação individual, exceto no caso de alguns deles. Capture o flautista mágico e todos os ratos o seguirão. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Um grande abraço e até a próxima!